Agora, E- agora vem. Boa noite, meus amores. Oi, para quem está assistindo essa aula de manhã, de tarde, de noite. Sejam todas bem-vindas. Com muito carinho, estamos na nossa aula 2 do Despertar Vital. Boa noite, Tatá. Boa noite, querida. Tudo bem? Bom, boa noite para todas. Quem vai assistir, como a Malu falou, de manhã, à tarde, à noite, na hora que der um tempinho. Sejam bem-vindas. E vamos lá para a segunda aula do nosso Despertar Vital. Justamente. E dando sequência, né, o que a gente falou aqui já na primeira aula, e o nosso despertar, lembrando que é justamente essa a nossa intenção, é um despertar para uma nova realidade. Lembrando sempre que o primeiro passo para a gente olhar uma coisa nova é esquecer o que eu tenho de velho como concebido. Porque senão, se eu fico presa ao velho, o novo não chega. Então, é uma nova forma de ver o mundo, é uma nova forma de encarar, né, essa nova realidade, literalmente, um despertar. Então, nós estamos aqui para mostrar o despertar que eu e a Thaís passamos e mostrar esse novo mundo para vocês. E como a gente sempre fala, muito além de estar presas a mim e a Thaís, vocês são livres para viver o mundo. Então hoje a gente vai retomar aquela premissa, né? De que nós não estamos doentes, nós estamos intoxicados, desnutridos, inflamados, parasitados, né? Então, a gente tem um trabalho grande a fazer aqui, porque a gente perdeu um tempo muito grande de cuidado, onde eu podia estar cuidando da minha saúde, e isso não foi nos ensinado, porque não há interesse em cuidar da nossa saúde, né, Thaís? Não, nenhuma. Interesse é zero. A gente precisa permanecer doente e refém da Big Pharma e dos médicos que dizem que vão nos orientar, né? Salvo as exceções, é claro. Não sou contra remédio nem contra médico. Acho que a gente precisa. Porém, de forma consciente, né? Com sabedoria. Sim. E com embasamento, né? Embasamento daquilo que funciona. Porque isso Sim, daqui que nós estamos trazendo para vocês não é uma coisa atual, é uma coisa muito antiga. Só que lá na época, lá no final dos anos 70, começo dos anos 80, foi feita uma grande mudança para justamente tirar essa visão do que era feito, né? Só que a maior parte aqui de nós tivemos acesso a tudo isso que nós estamos falando aqui através das nossas ancestrais. Quem nunca teve uma avó que cuidou de alguma dor nossa com um chá? Que através da alimentação nos nutria e nos curava de gripe, de doenças, e nós nos perdemos com o passar do tempo, certo, Tatá? exatamente. Exatamente. É assim, se a gente for parar para pensar, antigamente a gente tinha o quê? Sua horta, as coisas ali do natural mesmo, sem ir no mercado e comprar, sem ir na farmácia, porque eu preciso ter, que a minha dor de cabeça pare no momento que eu tô sentindo. Então a gente tomava chá, era tudo de forma natural, né? Agora hoje não, a gente tem uma dor, o que que a gente faz? Bom, eu não faço mais parte disso, mas a maioria faz parte do querer o resultado imediato. E o imediato nem sempre ajuda. A gente tem que ter Sim, calma, tem que ter paciência. Não é do dia para a noite a nossa mudança. A nossa mudança, para ser eficaz, ela tem que ser adequada, um passo de cada vez, tudo com calma. Não adianta eu querer colocar a carroça na frente dos bois, que não vai funcionar. justamente. Esses dias mesmo, né, eu tava com um episódio de gripe aqui em casa com o filho, né, e entrei com um protocolo, né, um protocolo ali em massa de mel e própolis, e ali no final daquele dia, a criança teve uma diarreia.
E aí, se a gente for olhar nos olhos de hoje, uma diarreia é algo que, né? Nossa, é grave. E não, na verdade, o mel tem esse agente, né? De limpar a bactéria ou vírus do nosso corpo através do nosso intestino, eliminando através da diarreia. Então, na verdade, lembra quando a gente Sim, era criança que falava, ai, não toma muito mel que vai dar dor de barriga? sim. E quando foi que a gente se perdeu, né, dessa grandiosidade que a natureza tem para nos dar? É. Aos poucos fomos perdendo essa conexão com a terra, com o que Deus nos dá. Porque Deus nos deu tudo. E a gente que não sabe aproveitar, Ele é tão né? grandioso que ele nos deu até um sistema de autocura dentro do nosso próprio corpo. Sim. Nós conseguimos vencer todos os dias muitas bactérias, vírus, células em mutação desregulada. Então, assim, se a gente for analisar os nossos corpos, um corpo saudável, um terreno biológico limpo, né? Nutrido, cuidado, esse sistema de autocura, ele faz o serviço dele. Quando eu estou intoxicada, quando eu estou desnutrida, quando eu tô com parasitas, porque os parasitas, eles se alimentam de tudo que há de melhor no nosso corpo, eles não deixam para nós. Quando eu tô inflamada, é um sistema todo lutando para sobreviver. O sistema de autocura fica anulado, Uhum. A né? gente Ele é uma não... sinfonia, é uma orquestra sinfônica. Então, assim, se tudo estiver funcionando de forma redonda, não tem problema. Mas aí eu tenho um probleminha, eu vou lá, eu tiro um órgão. É só um exemplo. Então me falta algo nessa orquestra. Então vai me dar problema. Aí eu não suplemento ela, por quê? Porque ninguém me ensinou que eu tenho que suplementar. E aí eu vou continuar doente. E não Justamente, há o que cure, não vai ter o que cure. Por quê? Porque eu não estou fazendo o processo correto. justamente. Então, E aí, começando o temos que, nosso... temos que mudar um pouco esse pensamento do só o remédio que tem o poder. Justamente. E aqui O entrando na alimento tem o nossa... poder. O alimento Desculpa. é sua cura, seu alimento, né, Thaís? Exato. Entrando aqui na nossa aula hoje, né, falar um pouquinho de alimentação anti-inflamatória, que é a base aqui, né? Eu acho que dentro do protocolo aí das nossas 14 atividades, eu acho que a alimentação é o momento que todo mundo espera, o que mais todo mundo espera, né? E porque, eu quero ver o que pode comer, o que não pode comer, se vai ser muito restritiva, se, né, eu vou sofrer. E eu falo que ela não é restritiva, é um mundo infinito de possibilidades dentro de um mix de produtos. O quanto mais natural, melhor. Para de passar essa boca. Quanto mais natural, melhor. Então, na realidade, é muito libertador não ter que pensar tanto em comidas variadas. Eu acredito que, né, aquele mix de produto ali que eu tenho, que eu consigo caminhar ali em ter uma proteína, em ter uma gordura, em fazer um legumes, fazer um vegetal, fazer uma verdura, de vez em quando comer uma fruta. Isso me dá a liberdade. E assim, hoje eu como muito menos, né? Eu faço muito menos refeições ao longo do dia do que era feito antes, porque parecia que eu vivia num loop de fome. Você também era assim, Thaís? Sim, sim. Nossa Senhora, eu queria toda hora comer, principalmente doce. Doce era, assim, o meu ponto fraco. Eu tinha que comer doce toda hora. Comia várias vezes no dia. Hoje eu tomo café, eu almoço e às vezes eu janto. Não é sempre. Então, e eu faço duas refeições, café e o almoço, que é assim, todo dia. Janta não é todo dia. E aí a gente consegue manter até um jejum, né? Prolongado Sim, naturalmente. Então isso deixa o exato. nosso corpo mais limpo para até funcionar.
E eu for até um Sim, pouco além, até a nossa espiritualidade muda. Porque a gente se sente mais conectada exatamente. com a gente, a gente se sente mais conectada, né, com a nossa espiritualidade, a gente se sente mais presente. Então, assim, sair desse quadro, desse looping, né, da rodinha e do ratinho correndo, é fantástico em inúmeros pontos. Então, a gente vai entrar na alimentação anti-inflamatória, falar um pouco de tireoide e falar um pouquinho de equilíbrio hormonal. Então, uma jornada de conexão, né, com o corpo, mente e alma, compreendendo como o corpo responde e por que o protocolo funciona. O elo entre o corpo limpo, a mente calma e o equilíbrio interno. Então, é justamente isso que eu e a Thaís estamos trazendo aqui. O comer menos, o ter mais consciência, o saber se é uma fome fisiológica, se é uma fome emocional, isso a gente já trouxe dentro do grupo para vocês. Então, tudo isso é justamente um autoconhecimento seu que está totalmente ligada à sua saúde. Sim. Então, é assim. Você precisa estar disposta, estar desperta, realmente desperta, a, e seguir o novo. Então, assim, o que que é o novo? Me alimentar de forma natural, de forma adequada, de uma forma que me nutre, porque senão não vai funcionar. Mas então você tem que estar desperta a fazer. Porque não adianta a gente passar as informações e não colocar em prática. Se não pôr em prática, não funciona. Não tem mágica, gente. Existe o algo funcional, sim, mas cada um tem que fazer um pouquinho. Tem que fazer sua parte. Não precisa fazer todo dia, mas tem que ter o equilíbrio. Então, final de semana é mais difícil a gente conseguir controlar o que a gente faz de correto durante a semana. Então, no final de semana, pensa lá, na segunda-feira eu volto para o meu protocolo, volto para meu ponto seguro, porque dali você consegue manter. Faz 3 anos que eu consigo manter. Nas férias, dei lá uma descontrolada, mas já compensei. Então, assim, eu penso por quê? Porque você come, você inflama o seu corpo, você fica tudo toda ruim, dói cabeça. Então, tudo tem uma consequência. E é muito interessante isso que você falou, Thaís, porque assim, muitas vezes a gente pensa, né? Ai, já comi um filãozinho no sábado de manhã, então agora eu já posso tomar uma cerveja na hora do almoço, e aí eu já posso jantar uma pizza, e aí você abre, né, o open bar ali, né, um atrás do Aí outro. abre a porta, né? E na Abre a verdade, porteira. qual que é o pensamento que muitas vezes vem na nossa cabeça, né? Eu mereço esse pãozinho hoje. Eu É mereço só a hoje. cervejinha no churrasco. Eu mereço a pizza à noite. E na verdade a gente merece sim ter saúde. A gente merece ser Sim, saudável. A gente merece ter um corpo que realmente funciona. Não estou falando que ou é uma coisa ou é outra. Mas aprenda a fazer escolhas conscientes. Tomei o cafezinho ali da manhã com a minha família, comi um pão, ou fui numa padaria tomar um super café da manhã. Viva esse momento. Mas na próxima refeição, volta para sua proteína, volta para sua gordura sim. boa, né? Então, É a assim, consciência. desse contexto que eu estou vivendo nesse momento, quais são as melhores escolhas que eu consigo fazer? E é incrível, porque agora, né, falando um pouco da prática, quando você escorrega um pouquinho no final de semana, chega na segunda, você tem uma fome extraordinária. Por quê? O corpo Exatamente. grita querendo mais daquilo que você usou no final de semana. Então, assim, retoma, dá uma reforçada na segunda-feira na proteína para fazer base, né? Come uma gordura legal para dar saciedade, porque a gordura que é sacietógena. E na terça, na quarta, você já começa a retomar um jejum natural. Porque aí você já começa a diminuir, né, esse índice glicêmico, e aí você já consegue começar a retomar o seu jejum natural. Então, assim, foi, volta, foi, volta. Então, é o que eu e a Thaís falamos todo esse tempo com vocês.
Façam escolhas conscientes, nada que é proibido, nada é proibido. Ninguém aqui tem um problema sério de saúde que precisa fazer um protocolo fechado. E quem tiver um problema de saúde sabe da responsabilidade que tem com a sua saúde. Sim. Então aí Nada é restritivo, né? é Tudo que é consciência. restritivo demais vai fazer mal. É consciência. E são escolhas que a gente faz comer essas comidas para nossa própria saúde. E hoje nós vamos explicar um pouquinho mais o porquê dessas comidas, né? Então, o impacto real do que colocamos no prato. Então, hoje nós vamos amarrar três pilares fundamentais, né? Como a alimentação anti-inflamatória influencia diretamente na tireoide e como isso reflete no equilíbrio hormonal. Então, nós vamos entender como cada passo do nosso protocolo conversa com essa estrutura e porque tudo começa no que comemos e no que escolhemos não comer, né? Então, assim, é uma escolha diária eu não comer carboidratos. Agora, só fazer uma pequena ressalva aqui, que eu acredito que ficou, assim, em aberto lá no grupo, mas, assim, aqui a gente vai trazer para consciência. Nós temos três grandes grupos de alimentos, né, Thaís? Sim, Proteína, gordura e carboidrato. Tudo que não é proteína e não é gordura é carboidrato. Então, assim, proteína a gente sabe esclarecer muito bem o que é uma proteína. A gente consegue esclarecer muito bem o que é uma gordura boa, né? Uma gordura que nos faz bem, uma gordura animal, uma gordura ali, um óleo de coco, um azeite, uma manteiga, uma ghee, né? Um abacate, que é uma gordura boa, um coco, né? Uma fruta que é uma gordura boa. Agora, tirando proteína e gordura, o restante tudo é carboidrato. Então vamos lá. O que que é carboidrato? O macarrão é carboidrato, o arroz é carboidrato, grãos entra como carboidrato, frutas entra como carboidrato, legumes, verdura entra como carboidrato. Então tudo é carboidrato. principalmente cru. Principalmente os legumes crus. Então assim, a base da nossa alimentação hoje é proteína e gordura. Carboidrato bons entra como adjacentes, né? Entra ali como escolhas. Então a gente tem que saber fazer boas escolhas. Ah, Malu, mas isso me impossibilita de comer uma batata? Não, mas não é comer batata todo dia. Ah, isso me impossibilita de comer uma mandioca? Não, mas não é comer a mandioca todos os dias. Porque aí você só está tirando do prato o arroz e o macarrão e colocando outro carboidrato. E a gente também existe, né, as duas cadeias, as cadeias dos carboidratos simples e as cadeias dos carboidratos mais compostos, de cadeias curtas e de cadeias longas. Se a gente for pegar isso daqui, a gente vai entrar num assunto muito profundo. Basicamente, proteína, gordura e carboidrato. É isso a base alimentar de qualquer, né? Nós que estamos aqui nesse rolê aqui, é isso. Tem É. tem algum adendo para fazer Não, aqui? que nem assim, ó, se for pensar lá no Homem das Cavernas. Então, assim, ele não comia fruta porque não tinha fruta. Ele era nômade. Então, conclusão, ele tinha que sair todo dia da sua caverna e andar. Ele não tinha um lugar fixo. Então, ele caçava para comer. O que que ele comia? Carne. Carne. Carne e gordura, né? É, sim, então ele comia carne. Fruta, se ele achasse, ele ia comer, senão não. Então não comia fruta. Então, praticamente não era uma pessoa gorda e era uma pessoa que andava bastante e comia carne. Então, se a gente for pensar, o que funciona é o simples. E é uma coisa muito interessante isso você falar dos nossos antepassados, né? Porque se a gente for raciocinar, eles não achavam fruta à torto e direito. Eles não Não, tinham acesso a grãos. Quando eles não. se tornaram fixos, né, em uma residência fixa, ele começou a plantar grão.
E sim, aí veio muitas doenças em anexo com isso, né? Fruta, o homem, os nossos antepassados, né, os primitivos, eles não tinham acesso à fruta, porque quem que tinha acesso à fruta primeiro? Primeiramente, você encontrar uma fruta. Segundo, você encontrar uma fruta madura. E normalmente quem encontrava fruta madura eram os animais que voam, porque eles têm mais acesso a pegar aquela fruta do que a gente. sim. Então, os nossos antepassados, eles não iam no feirão e tinha uma parede só de fruta bonita para eles consumirem. Até mesmo porque o paladar doce é viciante. Porque Sim, hoje na nutrição se fala não dar açúcar para criança até 2 anos de idade. E se a gente for pelo protocolo GAPS, né, que é a alimentação ancestral, que cura muitos problemas de intestino, problemas de dermatite, muitos problemas infantis, hoje não é a introdução alimentar não é inserido as frutas nas primeiras alimentações, porque justamente é um paladar viciante. A gente tem que desenvolver outras papilas para por último chegar no açúcar, na doce. Porque se a gente sim. desenvolver a doce antes das demais papilas, da azedo, da amargo, da salgada, ela prevalece e anula as outras que não foram desenvolvidas ainda. Então, por isso que vocês veem muitas vezes um adulto com paladar infantil. Eu não desenvolveu o que precisava. E quanto mais doce eu como, mais eu quero comer, porque é o que é gostoso, né? Uma das nossas grandes, né, bênçãos que a gente tem aqui dentro do nosso projeto é justamente a água com sal. Por que água com sal? Porque ela deixa o nosso paladar salgado. Se eu tô alimentada com proteína, eu tô com gordura boa no corpo e eu tô com um paladar salgado, a minha saciedade é outra. Eu não vou entrar no loop viciante do açúcar. Você nem sente falta. Justamente. Falo isso assim, por mim, que eu era uma verdadeira formiga. Hoje eu como, mas assim, passo de boa, sem comer o doce, Eu já fui em muitos, tranquilamente. eu já fui em muitos aniversários nesses meus 9, 10 meses aí, que eu não tive o mínimo interesse em comer o bolo, eu não tive o mínimo interesse em comer os docinhos. E É que nem eu. antes, e antes eu era a pessoa que parece que o mundo ia acabar a hora que terminasse o aniversário. Aí a gente vem embora estufada, inchada, passando mal, tá até aqui assim na garganta. Com Você dor fala, no meu Deus, eu corpo, nem comi tudo isso pra estar assim, né? Mas dor no enfim, é o que corpo, há. com a mente Sim, confusa, com a energia baixa. nossa, fica destruído. Mas enfim, são escolhas. A gente está dando o caminho que desperta. Aí, E aí, quer falar um pouco do nosso ciclo inflamatório, Tatá? não, amor, pode falar. O ciclo Siga em, inflamatório. siga em frente. O ciclo inflamatório, então, tá? Então, o que que é esse ciclo inflamatório que pega todo o nosso corpo? Então, é uma inflamação crônica, né? Que pega todo o nosso corpo, pega nossas articulações, os nossos membros, né? Quem que aqui nunca emagreceu e sente até diferença na mão, nos pés? Eu falo por mim, eu era conhecida aqui em casa como a mulher do pé gelado, né? E hoje meu pezinho é quente, minha mãozinha é quente, tudo mudou. Então, assim, a inflamação crônica, ela pega nós de formas assim que a gente nem imagina. Isso gera uma sobrecarga no intestino e no fígado. Eu estava falando para a Thaís hoje ainda que antes eu era uma pessoa que eu comia ovo e tinha dias que o ovo não caía bem. Depois que eu desinflamei, eu não tenho mais problemas com ovo. E por quê? Porque meu fígado não é mais sobrecarregado. Então, essa sobrecarga de intestino e fígado desregula toda a nossa cascata hormonal. Isso gera sintomas físicos e emocionais em todas nós. Então, muitas vezes, o que você está sentindo aí não é uma questão de trauma,
não é uma questão de incapacidade, não é uma questão de, eu sou preguiçosa, eu tenho depressão de família. Não, é você que tá, né? Intoxicada, inflamada, com parasitas. Então, a inflamação é como um incêndio, só que ele é silencioso no nosso corpo. Então, ele pega todo o nosso corpo, mas ao mesmo tempo ele fica ali quietinho, só espalhando ali. E ele começa devagar, né? Por um excesso de açúcar, uma toxina, um estresse, e assim vai, né, se espalhando e se acumulando. O intestino e o fígado ficam sobrecarregados, os hormônios perdem o equilíbrio, principalmente para nós mulheres, né? Já com os 35, 40, 40 a mais. E começamos a sentir cansaço, dor, ansiedade, ganho de pesos, problemas ginecológicos, nódulos, cístulos, enxaquecas, ansiedade, depressão. O que mais você consegue listar aí, Thaís? Ai, doença autoimune tem muito a ver com processo inflamatório. Fibromialgia é uma delas. Artrite reumatoide. Se for A listar, a gente vai ficar que Hashimoto. nem Hashimoto, enxaqueca. Uhum. Hoje Nós aconteceu. ainda a gente sofre muito com enxaqueca, né? Mulher. Hoje aconteceu uma coisa muito interessante, né? Eu tava com o Otávio no judô e ali no meio do treino, né? Um dos meninos saiu ali do tatame, de autorização pro sensei, saiu do tatame. E ali no final, ali o sensei tava conversando com a mãe, né? E a mãe tava explicando que tá fazendo um estudo. O menino deve ter 7 anos no máximo. E a mãe tá pesquisando ali porque o menino tem muita dor de cabeça. E estão estudando para ver as possibilidades do que pode ser essa dor de cabeça. Mas ele dorme bem, ele se alimenta bem. Eu fiquei pensando, né? O que que é se alimentar bem para essa mãe? Hum, não tenho até medo. Porque essa fala era nossa. Uhum, Não, mas eu como bem, eu como direito. Meus exames estão bem, mas eu não estava bem comigo mesma. Então algo estava errado, justamente. né? Só que os exames estavam bem. E eu comia bem. Assim eu pensava. Justamente, né? E aí, o que que é alimentação anti-inflamatória? Primeiro, comida de verdade, não precisa ser mega elaborada, gente. Esses dias, sabadão à noite aqui, a gente tava com fome, mas tava com aquela preguiça, meio que, o que que vamos fazer? Piquei ali um monte de legumes, pus um azeite, um sal, uma pimenta do reino, coloquei no forno. Fiz ali uma carninha rápida e ali a gente tinha uma refeição completa. E detalhe, né? Tinha marmita depois para alguns dias ainda para o marido, porque sobrou os legumes, sobrou carne. Então, assim, comida de verdade, sem empacotadinhos, sem, né, industrializadinhos, sem coisas que passou por uma indústria. É Comida, assim, ó, a gente tem que pensar na praticidade. A gente entende que a maioria é mãe, que a maioria tem a vida corrida e que eu vou falar por mim, Thaís. Eu não tenho tempo e nem disposição, porque eu não gosto de cozinhar, para ficar fazendo cardápio. Então, assim, ó, se eu tiver que comer na segunda-feira arroz, feijão, isso pesar, colocar ali na balança e pesar, já não serve. Porque aqui na minha casa não funciona cardápio. Então tem que ser o simples e o básico que vai funcionar. né? Então, Ainda mais a gente que tem criança pequena. Quem tem criança pequena é pior ainda. A com gente não certeza. tem, eu falo por mim, eu não tenho tempo de ficar pensando em coisa. Ai, vou lá comprar porque o cardápio da semana eu tenho que fazer, eu tenho que deixar preparado.
Isso não dá. E alimentos ricos em fibras, antioxidantes, gorduras boas, né? Livre de açúcar, glúten, lactose, industrializados. Então, assim, gente, é o básico do básico. Não sei se vocês já viram eu postando, né, a foto no açougue. Hoje é dia de pegar os melhores suplementos. Whey, creatina, porque tudo isso tem na carne. Então, se a minha base é proteína e proteína, que é uma carne que tem gordura, não precisa ser o franguinho seco, sem graça, isso nos dá base para estar cuidada com esse corpo, tá? Então, a base do protocolo é muito simples: remover o que inflama e colocar na alimentação o que nutre. Isso reduz sobrecarga no fígado, acalma o intestino e cria um ambiente onde os hormônios podem voltar a ter equilíbrio. Porque, na verdade, eu acho que eu acredito que eu vou falar um pouquinho aqui mais para frente, mas a base da produção dos nossos hormônios são gorduras. Para quem, né, aqui já estudou um pouquinho de biologia ou já fez faculdade na área da saúde, a gente aprende na área da saúde que ácidos graxos, conhecido como gorduras boas, é a base a base sintética para todos os nossos hormônios. E é isso que mantém a gente funcionante. E quando os meus hormônios estão em baixa, desregulados, sem conseguir produzir direito, toda a minha cascata hormonal entra em desequilíbrio. Então, isso é uma questão básica. E qual que é a importância da tireoide em todo esse processo, né? A tireoide é responsável por controlar nosso metabolismo e regular a energia e temperatura do nosso corpo, influencia todos os nossos hormônios e é sensível a estresse, toxinas e deficiências nutricionais. Eu tenho que fazer um adendo aqui, né, Thaís? Se eu tiver errado, você me fala. Que Hum, antes da síntese da tireoide, a gente tem uma vitamina mais importante antes dela. vitamina D. Vitamina D é uma vitamina? Não, ADK. Não, e é hormônio. Isso, a nossa vitamina conhecida como vitamina D, que a gente recebe do sol naturalmente, através da nossa pele, sem vidro na frente, luz direta, por 10, 15 minutos diários, como foi ensinado no protocolo, sem tomar banho por 2 horas. Essa vitamina D, na verdade, ela é conhecida como vitamina, mas ela é um hormônio. Ela é o hormônio que é a base para a nossa tireoide funcionar e fazer toda a nossa cascata hormonal, tá? Então, a tireoide, Aí, pode falar. pode... Não, pode falar, depois eu falo. A tireoide, na verdade, é um maestro do nosso corpo. Então, ela é estimulada pela vitamina D, que não é uma vitamina, é um hormônio. A vitamina entrando no nosso corpo, ela estimula a nossa tireoide, que se torna um grande maestro para fazer toda a nossa sinfonia de hormônios. Quando a tireoide desacelera, todo o nosso sistema desacelera. Metabolismo, energia, humor. Então, a base de uma alimentação anti-inflamatória reduz o bloqueio que impede a tireoide de funcionar bem. Então, o corpo desinflamado, desintoxicado, né? E desintoxicado como? Através de aterramento, respiração, baixando cortisol. Vamos falar um pouquinho mais disso nessa aula também. Mas tudo o que faz a nossa tireoide funcionar faz todos os nossos sistemas de hormônios estarem ativos. Agora, um pequeno adendo, né? A gente mediu a temperatura corpórea lá no começo, né, Thaís? E aí, Sim, essa temperatura baixa simboliza o quê? que eu estou com um problema na minha tireoide, mesmo o meu exame de TSH tá normal. Tá normal. Por quê? Porque o médico pede só o exame do T4. Ele não pede do T3 livre, ele não pede o exame de anti-TPO. E a minha temperatura
que diz sobre a minha tireoide, a minha temperatura basal. Então, se você tem uma temperatura basal, lá a média, você fez lá a temperatura dos seus 5 dias, deu abaixo de 36,6, tem problema na tireoide. Como faz isso? Tem suplementações de forma natural, só que a gente não vai entrar nisso agora, tá? Isso é uma próxima etapa da nossa vida, né, Maluzinha? Sim, o próximo passo. E então, assim, a gente tem um problema na tireoide, sim. Por isso que aí você tá lá, você se sente cansada com frequência, extremidades muito geladas, que transpira frio, ganho de peso, mesmo você fazendo lá a sua dieta correta, que mais? Queda de cabelo, unhas Calcanhar quebradiças, rachado. calcanhar rachado, pele ressecada, Ol- raciocínio lento, quando você termina de almoçar dá aquela leseira. Isso tudo tem a ver com a tireoide e tem a ver com a temperatura que a gente pediu para ver lá no comecinho, antes de começar o protocolo, que a gente precisaria desses 5 dias da temperatura. Você tá Por falando de quê? mim todinha. Eu era assim também. Eu era assim, dessa forma. Então, assim, a minha temperatura, a minha média de temperatura era feia, gente. Era de um réptil mesmo. 35,2. Feíssima. Então, só que isso o médico não vai falar, porque ele não pede, ele não vai pedir um exame de um T3 reverso para você saber o quanto a sua tireoide está inflamada. Então, mas na temperatura você consegue saber. Então, assim, na verdade, resumindo, né, tudo que a Tatá falou, o exame laboratorial não é fidedigno ao real condição da sua tireoide. Então, Não. ele pode mentir e você estar com uma tireoide muito descompensada. E a, a junção da nossa temperatura e de demais sintomas é a real avaliação da nossa tireoide, certo? Mesmo porque a gente é único. Então, o que serve para mim não serve para você, o que serve para você não serve para mim. Por isso que cada um tem a sua temperatura e a gente tem que analisar cada um. E dentro do nosso protocolo, a gente já tem um item que ajuda a nosso funcionamento da tireoide, que é justamente o sal. O sal integral, ele tem um iodo de verdade. Então, né, o iodo é matéria-prima para a nossa tireoide funcionar. Então, o Sim, nosso sal integral, que a gente substitui o sal da cozinha por sal integral, a gente toma água com sal diariamente. Então, isso já é um mecanismo natural para fazer a nossa tireoide voltar a ter aí matéria-prima para funcionar de forma correta, certo, Thaís? sim, dá até para reverter o Hashimoto, se você fizer o tratamento certinho, se suplementar de forma correta, mas você vai no médico, não tem o que fazer. É uma doença autoimune e que não tem cura. E eu acho Só que a gente engraçado. sabe que não é assim. E eu acho engraçado que as pessoas que têm, né, descompensações da tireoide já diagnosticada, elas tomam normalmente um remédio indicado por um endócrino, só que essa tireoide nunca vai ser regularizada. Vocês já perceberam isso? Não vai porque suplementa só o T4. Aí o médico fala que o T3 não serve para nada. Ou eu preciso do T3 para reverter o T4. É ele que faz a conversão. Então não adianta. Eu vou continuar tomando o remédio pro resto da vida em altas dosagens, porque vai aumentando. E eu vou continuar sentindo o cansaço, a leseira, a pele seca, as extremidades geladas, Calcanhar o rachado, calcanhar rachado, alteração no ciclo menstrual e que mais? E muitas outras ganhando peso, características. né? Ganhando cístulos, nódulos de tireoide.
Então, aqui, ó, a nossa cascata hormonal, nós vamos falar um pouquinho da cascata agora, tá? Então, é uma ligação direta à nossa tireoide, às nossas adrenais e os nossos ovários. Tudo está conectado. Se um desequilibra, os outros sofrem. Então, aqui a gente vai falar de um outro assunto muito interessante, tá? Então, os hormônios funcionam em rede, em cascata. E o que afeta o cortisol, as adrenais, afeta também a tireoide. Então, quando eu falo de cortisol, eu estou falando de glândula adrenal. E o que afeta a resistência insulínica afeta estrogênio e progesterona, que é a maior parte dos nossos hormônios femininos. E é por isso que mudar a alimentação e estilo de vida tem impacto tão amplo no nosso bem-estar. Adrenais fadigada, ela dá bastante dor nas costas. Dor no corpo, Aquela porque ela não sensação que o tá caminhão, hidratada, aquela sensação que o caminhão passou por cima e ninguém anotou a placa? porque ela não tá hidratada. Então, é um dos sintomas, né? Se a gente for listar, é bastante, mas a gente vai pelo mais simples agora. Justamente. E aí a gente vai falar um pouquinho, né, desses bonitos que foram citados aqui no slide anterior, para justamente a gente entender um pouquinho mais sobre a nossa cascata hormonal, tá? Quem é o cortisol? Quem aqui já ouviu falar, né? Ah, e a pessoa tá com cortisol alto, a pessoa tá estressada, tá com cortisol alto. Então, o cortisol é o hormônio do estresse. Ele alto, ele bloqueia a nossa tireoide e ele eleva a nossa inflamação e o nosso acúmulo de gordura. Então, o cortisol alto crônico, né, é um dos maiores inimigos da saúde hormonal. Ele bloqueia a ação da tireoide, ele aumenta a inflamação e ele favorece acúmulo de gordura abdominal. Depois que eu tive, né, meu filho, eu fiquei com aquela famosa pochete, né? E eu jurava de pé junto que eu nunca mais ia me livrar dela. Porque é uma pochete que você fala, meu Deus, isso daqui é a minha barriga que ficou deformada depois da gestação. E não é, é acúmulo visceral, é acúmulo de gordura ali na víscera. E quando eu desinflamo, acreditem ou não, essa gordura vai embora. A pochete vai embora. Justamente. Exatamente. Então, assim, quando você emagrece, a gente fica surpreso com os quilos, né? Mas o mais importante é a circunferência abdominal. E é É por isso que a claro que gente os pediu, quilos, né, a fita métrica para fazer a circunferência abdominal, porque essa circunferência abdominal é o quê? Sinônimo de que eu estou ficando saudável. E qual que é o valor que eu tenho que estar, Thaís? é 80, Abaixo de tô com ele 80. marcado aqui, abaixo de 80. Acho que deu, 90 De 80 a 92, acho que é 92, é, 93. é sobrepeso. Acima de 94 é obeso já. Eu, quando eu iniciei meu processo, eu estava com 112 centímetros de circunferência abdominal. Uhum, bastante, né? O meu não lembro, o meu acho que era 122, 112, o meu era 122, eu acho que era isso. Cento e... Hoje eu estou nos Ah, era cento e alguma coisa também. Bem, a gente acha que não. A gente fica impressionado com os quilos, porque os quilos a gente fica, né? Nossa, tô bonita. E como Mas todo. o ideal é a circunferência abdominal, ó. Ideal é abaixo de 80. Sobrepeso é de 80 a 94. E obesidade é acima de 94. Então, tem que observar a circunferência. Outra coisa também que ajuda, né? A gente vai explicar também em outro momento,
sobre como você conferir os seus exames laboratoriais para saber se Uhum, você não tem risco cardíaco ou não, através do seu triglicérides e seu colesterol. uhum, sim. Agora, por enquanto, a gente está nos hormônios. É. Então, a Não, circunferência é só para dar um gostinho para saber que tem muita informação tem importante que a mais gente pode passo. passar. Sim. E então, assim, essa questão da gente medir a nossa circunferência é muito importante. E assim, e acompanhando essa perda, e como todo processo, o início vocês não veem resultados grandiosos, mas fazendo um pouquinho todos os dias, os resultados vêm. Eu, Thaís, eu comecei a falar para você o quê? 3, 4 meses depois que eu comecei o processo, eu comecei a falar para você da minha perda significativa. Sim, Foi mais sim. ou menos, eu comecei meu protocolo em novembro de 24. Em março eu comecei a falar para Thaís que eu comecei a notar as minhas perdas. Então, Uhum. assim, o processo é um processo você desintoxicar, você desinflamar. E lembrando que nesse processo de desintoxicar inclui panela, inclui medicação, além da alimentação. Então, um teflon que você tem na sua cozinha, um teflon que está riscado, uma panela de alumínio, continuar tomando anticoncepcional. Inclusive, hoje saiu uma notícia sobre anticoncepcional, depois eu vou jogar até lá no grupo. Então, assim, quantos pequenos detalhes a gente está achando que está tudo normal e a gente continua se intoxicando. Então, é um processo. E acompanhar essa circunferência abdominal, você vai vendo esse processo em andamento. Sim. E aí, ó, que nem você falou, você começou em novembro, né? Eu comecei em outubro de 2022, o meu protocolo. Então, outubro, novembro, dezembro e em janeiro, em 3 meses, praticamente quase igual ao seu, foram 9 quilos. Então, É, assim, eu notei meus só 10 que primeiros foi. quilos aí, também os 10 primeiros quilos Então, aí. então é assim, não é de hoje para amanhã que eu vou perder. Não é de uma semana para outra. É um passo de formiga. Então, assim, hoje eu consigo fazer isso. Ótimo. O importante não é fazer tudo de uma vez. O importante é fazer um pouco de cada vez. O que eu consigo fazer hoje? O que eu posso melhorar hoje? Então, o que eu posso melhorar hoje é isso, eu vou fazer isso. O que eu posso melhorar amanhã? Então, aí amanhã eu vou para o próximo passo, respeitando o que o meu corpo me fala. Hum. Porque o meu corpo é inteligente, então ele sabe até onde eu consigo chegar. Nessa época aí que a gente está falando de março, por aí, acho que foi a vez que eu tomei meu último ibuprofeno. Que Ah, foi eu uma nem sei o vez, que é isso. lembra que eu tive sinusite, que eu falei pra você que aquela Sim, noite eu tinha tido dor até na raiz dos meus dentes e eu tomei um ibuprofeno que eu não estava sim, aguentando de dor. Então, assim, sim. até as alopatias eu tirei da minha vida. E vocês estão escutando isso da boca de alguém que tomava ibuprofeno que nem água. Aí eu tomava Sumax Pro. Minha enxaqueca era assim, ó, fenomenal. Aí eu Eu também tinha tomava dor de cabeça Chorax. praticamente A cada a semana 15, 20 inteira. dias. Eu, imagina, toda semana eu tomava Sumax Pro. E eu tava comendo direito. E agora na nossa resistência insulínica, que a gente ouve tanto falar dela, né? Tudo a gente ouve muitas vezes falar. Ah, mas isso é resistência insulínica, isso é resistência insulínica. Então, o que que é a bendita da resistência insulínica? Então, é açúcar alto constante no nosso corpo. Então, as células resistem à insulina. Então, quando eu tô com açúcar, e açúcar, gente, não é açúcar branco, refinado, é tudo que nos transforma em açúcar no sangue.
Não é proteína, não é gordura, o restante se transforma tudo em açúcar no sangue. Então, Principalmente fruta, fruta, né? doce, né, as batata, É que mandioca. sim, mas é que geralmente pensa assim, doce, a gente fala em doce, a gente pensa em doce mesmo. Então, vamos lá, a fruta também tem a concentração da frutose, do açúcar dela, que é o meu fígado que vai metabolizar isso, e é ele que fica sobrecarregado através do açúcar, que seria natural da fruta. Thaís, vou fazer uma pergunta agora para você. Eu não Hum. como fruta diariamente, mas toda refeição eu sempre tô com um suco de fruta. É pior, vou ser sincera, do que uma Coca-Cola, mas a Coca-Cola normal, sem ser a Coca-Cola zero. É pior, porque se você comer uma fruta depois do seu almoço, beleza, uma fruta. Não é o suco, porque o suco você vai usar quantas laranjas para fazer um suco? Quantas limões você vai usar para fazer um suco? Detalhe, o limão ninguém consegue tomar sem açúcar, a menos que seja em dose pequena, certo? É, e assim, Então não é legal. a gente tomar esse sumo, né, esse caldo, esse suco, a gente está tomando puramente a frutose. A Sim. frutose sem fibra, ela é tóxica para o nosso fígado. Aí de manhã você vai tomar café e o que que você faz? Toma suco de manhã já. Então isso faz mal. O suco. Aí você vê lá aquela mesa bonita do café da manhã com um copão de suco de laranja. Isso não é legal, né? Você tem que fazer o quê? Mudar esse pensamento de que porque é a fruta te faz bem. Não, nem sempre vai te fazer bem. Então tem que ponderar. Eu posso comer a fruta? Posso. Uma laranja, um pouco, dois, três, quatro morango, a uva, mas com consciência. Não fazer um copão de suco. Ou uma jarra de suco, tomar um copo, tomar mais um. Não é legal. E dá predominância também para as frutas da época, que a gente sabe Sim, que elas são mais naturais, que elas estão com menos agrotóxicos. Então, assim, né? Elas estão na temporada, então dá mais quantidade. Então, assim, dar predominância para o que está na época de ser consumida, né? Ter essa consciência também. Então, quando a insulina, né, tá alta demais por muito tempo, o corpo para de responder a ela. E isso gera inflamação, cansaço e acúmulo de gordura, especialmente na região abdominal. Então, vamos dizer assim, né? O açúcar tá lá, solto no sangue. Comi lá um doce, comi uma fruta, uma porção de batata frita, uma mandioca. Então, assim, que seja uma abobrinha, que seja um brócolis, tudo isso vai se transformar em açúcar no nosso sangue. Então, esse açúcar tá lá, solto no nosso sangue. Que é a insulina? A insulina é um comunicador que fala assim: célula, abre a porta para entrar açúcar. Então a insulina vai lá, comunica a célula abre a porta, o açúcar entra. Quando eu estou cheio de açúcar no meu corpo e, né, essa insulina também está muito cheia, né? As células passam a não escutar mais essa insulina. Então, essas insulinas também, elas não fazem o papel delas, que é colocar esse açúcar dentro da célula. E esse açúcar fica ali, ó, solto para todo lado. Então, vira uma bagunça. E isso é o que gera a nossa inflamação do nosso corpo. Então, o que é para ser naturalmente feito entra em crise e essa insulina fica ali.
toda solta no nosso sistema sem fazer a função dela. Então, é justamente isso, as células resistem a entender o papel da insulina e tudo isso entra num grande caos, que não dá, né, a sequência do papel da atividade de cada célula ali, de cada função fazer o que precisa ser feito. E a predominância estrogênica? Só um minutinho. Então, o que que é a predominância estrogênica? O estrogênio, na verdade, é um dos hormônios ali, né, que a gente tem feminino. Todo ser humano tem estrogênio e progesterona, testosterona, e cada um diferente. A mulher tem mais alguns, né? É mais progesterona, o homem é mais a testosterona. Mas todos nós podemos ter essa predominância estrogênica. Então, o estrogênio alto em relação à progesterona causa toxina, gordura corporal, fígado lento, fígado difícil de metabolizar o que precisa metabolizar. E os sintomas dessa predominância estrogênica são miomas, TPM, ciclos irregulares, ciclos menstruais com muitos coágulos quando você menstrua, é sinal de que você tem uma predominância estrogênica. Nódulos de mama, nódulos ali, complicações de próstata, tudo isso são sinônimos da nossa predominância estrogênica. Certo, Tatá? Certo, amor. O excesso de estrogênio circulando é comum em mulheres hoje. A gente sofre com isso hoje. Isso está ligado a nossas toxinas, acúmulo de gordura e um fígado que não consegue eliminar hormônios antigos. Então, a nossa alimentação anti-inflamatória e o detox natural são chaves para reverter isso. Deu para entender um pouquinho, Thaís? Deu, amor. Fica tranquila. Segue o baile. Aqui é a mesma coisa. Segue o baile. É meio difícil. Ó, quem tem criança pequena tem que entender. Não tem o que fazer, né? E a nossa linha do tempo aqui do desequilíbrio. Então, o que que é a nossa linha do tempo aqui? Então, quando Ó, eu... vou só fazer um adendo, como você disse. Para as pessoas verem que fora o que a gente faz durante o dia, a gente também é mãe. A gente também tem essa função Justamente. de mãe. E então, para quem acha que é fácil, que assim, é fácil, como você conseguiu? Foi super fácil? Gente, não é fácil, mas também não é difícil. Só que imagina que você tem uma criança que depende de você. Então, além de você, você tem que cuidar da criança também, Justamente. né? Justamente. Né? É a vida que segue. É a vida acontecendo. Sim. E aí, com o nosso estresse crônico, a gente aumenta o nosso cortisol, não é mesmo? E Exato. esse aumento do cortisol bloqueia a nossa tireoide, que junto com a nossa resistência insulínica sobrecarrega o nosso fígado, que gera predominância estrogênica, que nos gera sintomas físicos e emocionais. Então, quando alguém fala, né, que o intestino é o nosso segundo cérebro, para mim, isso não é, isso para mim, assim, é uma constatação óbvia da óbvia.
porque em 5 dias de protocolo, com uma alimentação limpa, eu larguei remédios de ansiedade. né? Então, assim, Então é assim, tudo começa pela boca. quando alguém falar para você que a serotonina que é criada no nosso intestino não é a mesma serotonina que é usada no nosso cérebro, aí eu te questiono, será que elas não estão casadas? Elas não caminham junto, talvez? Porque como que você muda a alimentação, você muda toda a sua, né, o seu humor, a sua energia, a sua mentalidade, a sua funcionabilidade. Elas caminham juntas, né? Fica aí a sua questão mesmo. São divididas ou não? No meu ponto de vista, é a mesma coisa. Não tem como ter uma serotonina para o meu estômago e uma para o meu cérebro, Justamente. E né? esse, É só esse uma questão de pensar, né? E essa linha do tempo do desequilíbrio aqui é o caminho típico que leva ao adoecimento, né? Hormonal, porque hoje a gente sabe, mas é adoecimento de forma geral. Então, o nosso protocolo, ele interrompe esse ciclo em vários pontos, devolvendo justamente o equilíbrio. Então, por que que a gente tem ações onde eu vou me reconectar com a natureza, eu vou ter respiração presente, eu vou ter aterramento? Por que que eu tenho, né? Por que que eu vou ter uma alimentação onde eu vou cuidar de fermentados, né, para alimentar meu intestino? Por que de tudo isso? Porque está tudo relacionado aqui dentro dessa linha do tempo do desequilíbrio. Então, tudo isso faz parte da nossa recuperação. Para a gente poder se conectar com a gente mesma, que é o que a gente deixou lá no passado. Num Justamente, passado não tão distante, né? No nosso caso, não tão distante, mas a gente deixou lá coisas que eram simples e que foram se perdendo, né? Fui perdendo, como que eu falo? Esqueci, fugiu a palavra agora. Foi perdendo o cuidado, o atenção, carinho, né? a atenção, o amor que tinha naquilo ali, Justamente. E qual que é o né? poder da nossa mente, né, nesse processo todo? Então, o estresse mental, ele está totalmente ligado ao estresse físico, e o estresse físico está totalmente ligado ao estresse mental, né? São coisas que caminham juntas. Não tem como a gente separar. Ah, eu estou numa semana estressante. Com certeza o seu corpo também está sofrendo. O teu físico tá junto com esse estresse cansado. De energia, mentalidade, corpo caminham juntos. E aí entra a questão de respiração, de pausa, de presença, até mesmo porque nós, mulheres, somos energia da natureza totalmente ligadas. Nós, mulheres, somos regidas pela lua, então nós temos a nossa lua interna, os nossos ciclos lunares. Toda mulher tem a semana que ela é lua minguante, a lua nova, a lua crescente, lua cheia. Nós também temos esses ciclos dentro de nós de energia, mas também vou deixar para um outro momento, tá, Thaís? E o corpo Sim, literalmente ouve a nossa mente e a nossa mente ouve o nosso o corpo, nosso corpo. né? Quem é que nunca ficou doente por causa de uma ansiedade por alguma coisa que vai fazer? Eu era das crianças que se eu soubesse que eu tinha que, daqui uma semana eu vou para praia, até daqui uma semana eu já tinha diarreia, vômito, febre, de ansiedade. É, é a ansiedade. E quem não sofre com isso hoje, né? Antes a Atendo, gente não atendo, ouvia. atendo todos os dias, o tempo todo aqui em home office, Então, online, e presencial, mulheres assim.
É que assim, e outra, a gente hoje acumula muitas funções. E isso acaba deixando a gente estressada, e aí a gente não tá bem, mas nesse meio dessas funções, né, a gente precisa aprender a colocar o freio, foi o que a gente falou outro dia, né? A delegar funções para as pessoas também, e não só ir absorvendo aquilo, porque Sim. senão a gente não tem tempo para nós. Eu sou super adepta de nós mulheres termos um sistema funcional em volta da gente, com adultos funcionais. Quem vem para Olha, quem vem para as minhas terapias sabe muito bem que a base minha tá aí. tem que ser, porque a gente acumula tudo e Justamente. aí sobrecarrega, você fica estressado, porque você não consegue fazer tudo, você não dá conta, e aí precisa de ter um tempinho. Sim, com certeza, um equilíbrio, né? E o que você Sim, pensa e sente também molda os seus hormônios. Então, sim. técnicas simples como grounding, que é o aterramento, a respiração reduzem cortisol e ajudam a restaurar o equilíbrio. Uhum. Ah, mais uma coisa. Vão te perguntar assim, mas nesse seu processo de emagrecimento, você fez ginástica? Você fez exercício físico? Não, não. No meu caso, eu comecei a fazer pilates em setembro do ano passado. Então, ai, mas eu não tenho tempo de fazer exercício físico, como que vai fazer? Gente, na hora que for o seu momento, você vai conseguir encaixar um horário, uma rotina que te permite fazer alguma coisa por você. Exercício físico, no processo nosso de envelhecimento, de sermos humanos, de estarmos vivos, é importante porque nos coloca em movimento. Vocês já viram Sim, água parada? A água parada, quando ela fica parada, o que que acontece com ela? estraga. Ela apodrece, ela fede. As nossas juntas são a mesma coisa, o nosso corpo é a mesma coisa. Foi feito para estar em movimento. E aí eu preciso sair do zero para um CrossFit? Não. Não, Muito pelo contrário, hoje a gente já sabe que uma musculação comodida é muito mais produtivo para o corpo de uma mulher do que uma musculação pesada. Por quê? Nós não temos estrutura hormonal e muscular para aguentar pesos em excesso. Porque a gente precisa do quê? De hormônios femininos rodando num corpo de mulher. Se eu começo a fazer atividade muito pesada, o que que aumenta? Testosterona. testosterona. Eu preciso de testosterona? Preciso. Se a minha cascata hormonal estiver funcionando, a minha testosterona está funcionando. E aí eu aumento minha Sim, testosterona, eu faço o quê com meus hormônios femininos? cai. Então eu entro em desequilíbrio. Assim como hoje a gente já tem estudos que a história do bendito banho gelado a hora que eu acordo, ai, imergir em uma piscina de uma bacia de gelo, vocês já viram sobre isso? Hoje já existem estudos que para o corpo da mulher não é indicado. Assim também como jejum prolongado por várias vezes não é prolongado, não é indicado para mulher. Então, por que que a gente traz o jejum natural? E o Para jejum funcionar. natural, a gente indica ali 12 horas de jejum. Ah, Malu, hoje eu fiz 14. Ah, Malu, hoje eu fiz 17, mas porque eu estava sem fome, zero mesmo. Ok, você está se respeitando. Mas eu ficar dias em jejum, para mulher não funciona. Porque Não, porque entra nós, em colapso. nosso corpo precisa de mais aquecimento, entenda-se por proteína, gordura, do que o corpo do homem. Nós somos fábrica, nós geramos vida, nós somos feitas para termos vários filhos numa vida. Então é justamente para isso que eu tenho que alimentar o meu corpo para ele funcionar.
O que me sai disso é desequilíbrio, sim, certo? Resumo certo. prático. Hidrate-se, então beba água com sal. Então, a gente já sabe, 70% do nosso corpo é água, 80% do nosso corpo, do nosso cérebro é água. Então, assim, eu não sei se vocês já viram aquela técnica, né, de pegar um pote ali de arroz ou uma planta e falar palavras bonitas e pega outra planta e fala palavras feias. E depois de um tempo, a planta que recebeu palavras feias, ela murchou, morreu e a outra que recebeu palavras bonitas está viva. E já fizeram isso também com água e congelaram as duas águas. E já viram que os cristais das águas que receberam as palavras positivas ficam cristais bonitos de gelo, assim, e o outro não. Então, se nós somos a maior parte água, a gente pode entrar também aqui na questão de cuidar das nossas emoções, das nossas vibrações. O que que eu estou vibrando? Eu estou vibrando mais tristeza, perda, escassez, ou eu estou vibrando mais vida, saúde, amor, felicidade, alegria, né? Isso aqui já é uma coisa para a gente se pensar. Comida de Sim, tem verdade, dia que a gente. É, tem dia que a gente tá bem, tem dia que não tá, né? Mas temos que pensar que o positivo nos ajuda mais. com certeza. Então, hidrate-se, coma comida de verdade, apoie seu fígado, seu intestino, durma bem. Movimente-se, respire, e é o simples que funciona. Pequenas escolhas conscientes todos os dias transformam a bioquímica do corpo e devolvem a vitalidade para nós. Exatamente. Então, assim, é o básico que funciona. Funciona. Se você pôr em prática, funciona. Então, eu vou ler aqui. Eu quero agradecer, né? Porque acho que a gente chegou no fim da nossa segunda aula. Agradecer a todas que participaram, que confiaram no nosso trabalho, que mesmo que não tiveram tempo de fazer, de olhar lá no grupo, se tiver interesse, volte lá no grupo, vejam o que foi colocado lá, porque foi colocado muito amor e muito carinho. Só que depende somente de você para fazer funcionar, porque o caminho, o pequeno caminho a gente já deu, né? Então, assim, o que precisamos é ter um encontro com nós mesmos, com nossas raízes, olhar no fundo da nossa alma, reconhecer de onde viemos, saber onde queremos chegar, ter clareza do caminho a seguir, agradecer e caminhar, e todos os dias. Exatamente. E para arrematar aqui essa frase, né, o simples que funciona, lembra que sempre que a nossa mente mente para gente, né? E às vezes a gente Uhum, olha uma coisa muito simples e a gente desdenha desse simples. Por que que eu desdenho do simples? Porque é muito simples. Mas normalmente as grandes chaves da nossa vida tá no simples. Porque o simples muitas vezes é a parte mais difícil de colocar em prática, por ser muito simples e eu desdenhar do simples. Então, assim, sim, se eu e a Thaís podemos finalizar de alguma forma essa aula, é justamente isso. Coloquem o simples em prática, porque ele funciona. Não o desdenhem, menos é mais. não desdenhem, apenas façam, porque vocês vão ver grandes resultados. E eu e a Thaís estamos aqui preparadas para receber vocês daqui 3 meses, 6 meses, um ano, com grandes depoimentos falando: nossa, aquele despertar transformou toda a minha vida. E é somente isso que eu e a Thaís desejamos para vocês, porque é o mesmo que eu e ela temos diariamente na nossa vida. Sim. Foi um despertar meio que tardio, mas a gente fez, a gente colocou em prática e fez acontecer.
Então, Sempre é tempo. assim, sim, nunca é tarde para começar. Nunca. A gente nunca pode falar nunca. Eu não vou, eu não faço. Não, a gente tem que tentar, né? Tem que Justamente. tentar, tem que correr atrás, tem que pôr em prática. Então, assim, o que vocês tiveram aqui foi muito mais fácil do que quando eu fui aprender e do que quando a Malu foi aprender. Então, assim, agradecer por vocês estarem aqui e pedir que vocês coloquem lá em prática o que aprendeu e venham nos contar no tempo de vocês. Com certeza. E essa caminhada é só o começo. Contem com a gente para mais caminhadas aí. Agora a gente virou comadre de trocar figurinhas e a gente vai conversando nessa caminhada. Sim, temos muito para oferecer, muita coisa assim bacana fora do despertar que a gente está pensando para colocar para vocês. Então, assim, vale super a pena, porque vocês não vão ter apoio e nem conhecimento com um médico natural, um médico normal, como se diz. Com certeza. Meus amores, é isso. Beijos, muito Beijo, obrigada. Espero que a aula tenha obrigada. sido de grande valia para vocês. Estamos juntas nessa caminhada. Beijo, boa noite. Beijão, boa noite.